Gente, bom dia. Ihorox, Sateré Maué. Eu me chamo Samela Sateré Maué, eu sou daqui de Manaus. Eu faço parte da Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué. Sou estudante de Biologia aqui na Universidade do Estado do Amazonas. Sou ativista ambiental, atuo no Fridays for Future Brasil. Sou jovem comunicadora indígena, participo da comunicação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, e sou da Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué, a AMISME. As pessoas, queria saudar também a casa, o Impact Hub e o convite da Amazônia 4.0 para a gente falar aqui, não só a minha fala, mas a fala de grandes lideranças daqui de Manaus, de mulheres indígenas potentes que estão ali na frente, na garra, na luta, levando o movimento indígena adiante, né? Mulheres artesãs, mulheres empreendedoras, mulheres de luta, mulheres na política. E nós, mulheres indígenas, nós sempre estivemos assim. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa em quê? Em cientistas, né? Quando a gente pensa em ciência, pensa logo em cientistas, homens brancos que fazem ciências e tudo mais. Mas esse é um estereótipo bem forte que as pessoas têm sobre mudanças climáticas, sobre ciências. Mas o que as pessoas não pensam sobre mudanças climáticas é que nós, povos indígenas, estamos sempre no centro desses debates. Porque nós, povos indígenas, somos os principais que estão defendendo o meio ambiente e que lutam para que essas mudanças climáticas elas não aconteçam. Nós temos cerca de 14% do território brasileiro terras indígenas demarcadas. Quase 14%, são 13, alguma coisa. E dados científicos mostram que essas terras indígenas são os territórios que têm no Brasil a maior preservação da biodiversidade, da fauna, da flora e também as unidades de conservação. Por que será que nesses territórios a gente tem mais preservação da fauna e da flora? Por que será que também nesses territórios ainda há grande parte da biodiversidade que ainda não foi descoberta pela ciência? Porque são esses territórios que os povos indígenas estão defendendo com a própria vida. Nós estamos defendendo há muito tempo os nossos territórios para que eles não sejam devastados, para que não haja queimada, para que não haja desmatamento, para que não haja ação de grileiros, de madeireiros, para que não tenha ação de caça e pesca ilegal. Então, nós, povos indígenas, nós precisamos estar no centro desses debates sobre mudanças climáticas. Não só estar na defesa do nosso território e pagar essa defesa com a vida, mas também estar em grandes conferências, em debates como esse sobre mudanças climáticas, porque nós sabemos do que estamos falando. E nada mais importante do que lugar de fala e protagonismo. Então, quando nós falamos sobre mudanças climáticas, as pessoas têm que entender que os povos indígenas e os conhecimentos tradicionais também são relevantes quando nós queremos manter o planeta, quando nós queremos manter a Terra, quando nós queremos manter um equilíbrio climático que não perpassa só pela vida dos povos indígenas, mas perpassa pela vida de todo mundo. Davi Copenaua fala que os Yanomami, eles seguram o céu para que eles não caiam nas nossas cabeças. Mas eu digo que nós, povos indígenas em geral, na defesa dos nossos territórios e do bioma, nós seguramos o céu para que não caia na cabeça de todo mundo. Porque nós, povos indígenas, estamos aí. Nós estivemos na conferência do clima das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que foi a COP26. E nesse debate lá na Escócia, a gente viu pouca representação indígena nos debates sobre mudanças climáticas. Mas as pessoas do mundo inteiro olhavam e falavam: The Amazonian, the Amazon, the Amazon, indigenous peoples, indigenous peoples, indigenous people. Mas a gente não via os indigenous peoples que eles tanto falavam no centro dos debates, nessas discussões, nas grandes discussões, nas grandes mesas, junto com os grandes líderes, discutindo o que a gente queria para o nosso bioma. Nós estávamos nas construções. Como a minha mãe fala, a gente estava ali comendo pelas beiras, né? Em algumas reuniões com alguns países, em algumas reuniões com algumas embaixadas, com algumas princesas, com alguns príncipes, mas a gente não estava no centro dos debates quando as pessoas decidiam o que eles iam fazer com os biomas brasileiros ou não. É uma construção, a gente precisa estar nesses debates porque nós somos os principais afetados pelas mudanças climáticas. Quando a gente fala que nós somos os principais afetados pelas mudanças climáticas e nós somos os que mais contribuímos para a defesa desses territórios, é porque nós sentimos na pele o que no dia a dia essas mudanças climáticas traz, que não é só uma questão ambiental, é uma questão social. Quando nós não temos o que comer,
é uma questão de mudanças climáticas. Quando nós não temos o que nos alimentar, nós não temos água potável para beber, é uma questão de mudanças climáticas. Quando no nosso território a gente não consegue pescar, aqui no Amazonas a gente vive basicamente dos rios. E se o rio enche muito, e se o rio seca muito, a gente consequentemente perde uma das formas de alimentação, que é a pesca, que é a farinha e tudo mais. Se o clima esquenta bastante, a gente perde nossas roças. Se chove muito, a gente perde também, porque apodrece. Então, o que esses grandes líderes sabem sobre os efeitos das mudanças climáticas nos seus territórios? Se todos os meses eles têm um salário deles que eles vão receber, se eles têm comida na casa deles, se eles vão comer todo final do mês. Eles não dependem do meio ambiente para sobreviver, a não ser do oxigênio, né? Que é a gente que mantém esse oxigênio para eles. Então, é preciso decolonizar o sistema. É preciso que nós povos indígenas, mulheres, estejamos no centro desses debates sobre mudanças climáticas, porque nós somos os principais afetados por os efeitos dessas mudanças, assim como a comunidade preta, periférica, ribeirinhos e quilombolas, e também nós estamos no centro da prevenção. Nós estamos no centro mantendo nossos territórios salvos de garimpeiros, de madeireiros, de queimadas e de invasões dos nossos territórios. E não só nós, povos indígenas, né? Nós vimos que agora a luta pela Amazônia está sendo muito perigosa para quem luta pelo nosso bioma. E algumas pessoas acabam morrendo, algumas pessoas acabam sendo assassinadas, algumas pessoas que querem levantar a bandeira dos povos indígenas acabam sofrendo por estarem junto conosco nessa luta. E isso dói muito. Isso dói muito porque nós queremos defender o que é nosso. Eu faço parte de um coletivo que é chamado de Uma Concertação pela Amazônia. É um coletivo de várias organizações, empresas, que querem de alguma forma fazer ações pela Amazônia. Ações que nós queremos que nós, povos indígenas, sejamos ouvidos. Nós queremos que nós sejamos consultados sobre tudo que vem acontecendo no nosso território, que seja respeitada a nossa cultura, a nossa língua, a nossa identidade. E quando as pessoas falam em economia e sustentabilidade, que elas levam em consideração a economia e a sustentabilidade na visão dos povos indígenas. Porque a nossa visão não é uma visão eurocêntrica de capitalismo, de riquezas, de poder. É uma relação com a natureza de pertencimento e de conexão. Porque nós sabemos que o que tem no nosso território, nós dependemos dele e o território depende da gente. É uma conexão. Nós somos a própria natureza se defendendo. Nós não temos essa relação de superioridade com o bioma e com o território. Então, quando a gente pensa em uma economia da Amazônia, uma bioeconomia da Amazônia, a gente precisa levar em consideração os povos indígenas que estão no centro desse debate, defendendo a Amazônia e produzindo de forma sustentável, no nosso modo, o que nós queremos para a Amazônia. Não são com grandes empreendimentos, com extração ilegal de ouro, ou com criação de hidrelétricas, ou com passagem de linhas de energia ou linhas de dentro do nosso território que a gente vai conseguir um desenvolvimento, mas com consulta para os nossos povos, se vale ou não. Então, é isso que eu vim falar para vocês, que nós, povos indígenas, nós precisamos estar no centro do debate sobre mudanças climáticas. A gente precisa decolonizar o sistema quando as pessoas falam sobre meio ambiente, sobre justiça climática. Nós precisamos estar no centro desse debate, principalmente porque nós estamos no centro da defesa disso. Nós estamos no centro da defesa dos nossos territórios. Somos nós que estamos pagando com a vida a defesa do bioma. A gente teve muitos exemplos desde 2018, principalmente ali no Mato Grosso do Sul. Esse mês teve os parentes Guarani Kaiowá, que foram assassinados dentro do seu território. Em 2020, nós tivemos o nosso parente Paulinho Guajajara assassinado por defender o território. Em 2021, nós tivemos o Ari Uruauau, em Rondônia, assassinado por defender o território. Nós tivemos crianças Yanomami sugadas por dragas no território Yanomami, aqui em Roraima e no Amazonas. E nós tivemos também algumas crianças estupradas, assassinadas dentro do seu território. Nós temos o povo Munduruku e ali do Baixo Tapajós, no Pará, que sofrem diariamente com o rio Tapajós sujo por mercúrio, que é um agente neurotóxico que age diretamente no sistema nervoso central, que mata crianças ou deforma crianças, e as pessoas estão todas contaminadas por esse agente neurotóxico. Então,
a gente não fala, aconteceu aqui, aconteceu ali. A gente tem dados que mostram isso. A gente tem dados científicos, a gente tem notícias, a gente tem denúncias, e a gente está mostrando para o mundo o que nós passamos por defender o nosso território. Para quando chega em grandes convenções, os nossos líderes venderem a Amazônia como moeda de troca, como se não tivesse acontecendo nada, como se nós não estivéssemos passando nada. Mas são pessoas que nunca nem pisaram no nosso território e não sabem o que a gente vive. Então é isso que a gente traz para o debate quando a gente fala sobre mudanças climáticas. Parabéns pela iniciativa da gente estar conversando sobre bioeconomia, sobre mudanças climáticas, sobre empreendedorismo, sobre mulheres, sobre povos indígenas, e para que vocês ouçam o que nós temos a falar para vocês. Porque o que nós falamos é um grito de resistência que a gente quer que ecoe para outros cantos do mundo. É um grito de resistência que a gente quer que as pessoas nos ouçam, mas não só nos ouçam, mas nos coloquem em prática e nos coloquem como protagonistas. Porque por muito tempo nós já tivemos muitas pessoas falando pelos povos indígenas. Mas agora chegou a hora de nós falarmos por nós mesmos, porque nós somos protagonistas das nossas histórias. Nós estamos nas universidades, nós somos indígenas biólogos, indígenas professores, indígenas médicos, indígenas cientistas, e nós temos propriedade no que nós estamos falando. E muito obrigada, Taiwaku Sessi Menhumbé. Muito obrigado, Sâmela. Grande discurso, totalmente alinhado com os novos valores, né, da Amazônia, da sociedade, das mulheres empoderadas. Então, eu só posso dizer que nós temos uma enorme identificação em todas as pautas de fazer essa valorização, essa participação não é nem disputa, é uma participação mesmo, fazer junto, estruturar junto, construir junto as soluções que vão levar a esse reconhecimento do valor dos povos originários em relação aos seus próprios territórios, em relação ao efeito que isso tem no mundo. Então, estamos muito felizes de poder estar nesse momento participando, construindo junto com vocês.